Olá pessoal, mais uma vez voltando aqui ao nosso assunto de circuito RL. A gente vai voltar a fazer a análise dele numa nova situação em que a corrente no indutor ela vai estar sendo reduzida, certo? Então aqui nós temos o circuito, né, onde nós temos uma bateria, certo? Aqui a bateria, né? Bateria de corrente de tensão contínua, né? E ela tem uma chave aqui com dois terminais A e B, e num primeiro momento ela está ligada no terminal A, onde é percorrida uma corrente aqui chamada de I0, certo? Então esse I0 dado pela lei de Ohm, né? E no caso vai ser a tensão da bateria dividido pela resistência, né? Nós temos o I0. Então neste primeiro momento aqui, quando a corrente é contínua, né, o indutor ele funciona apenas como um fio qualquer, né? Não vai ter nenhum efeito sobre o circuito, certo? Ele vai funcionar como se fosse um fio condutor. Bom, mas aí a gente vai considerar que num instante t igual a zero, né, essa chave vai mudar da posição A para a posição B. Com isso, o circuito, né, vai ficar com essa nova configuração aqui, né? Veja que a bateria, né, por ficar aberto aqui, ela não não vai mais, né, ter efeito sobre o circuito. Com isso, o indutor agora sim vai entrar em cena, né? E devido à corrente I0 que passava por ele, ele vai passar a ser momentaneamente uma função de uma diferença de potencial aqui, dada por esse delta VL aqui, que no caso é a tensão no nosso, né, no nosso indutor, certo? Então a função do indutor, como já está escrito aqui, né, é impedir, né, que a corrente cesse instantaneamente, né? Se não tivesse o indutor, apenas o resistor, a corrente iria ao valor zero rapidamente. Mas como existe o indutor aqui, né, ele tem essa função, né, de retardar, né, o valor, a diminuição da corrente aqui no nosso circuito. Bom, então a gente vai fazer da mesma forma, né, que a gente fez lá no quando a corrente, né, ela está aumentando, né? Então a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das malhas, né, para esse circuito, certo? A gente vai usar a lei de Kirchhoff, né, das malhas, né, e passar, né, a encontrar o valor da corrente, né? Como é que essa corrente vai variar no intervalo de tempo. Então, se a gente percorrer essa malha aqui dada nesse sentido aqui da corrente, né? A gente começar aqui por esse ponto e percorrer a malha, a gente vai ter que a soma das tensões, né, delta VR mais delta VL, né, tem que ser igual a zero, né? Isso é o que diz a lei de Kirchhoff, né? Então, agora a gente vai substituir esse delta VR, né, que são as tensões aqui, tanto no resistor como no indutor, pelo seu valor, né, dado aqui pela lei de Ohm. A gente sabe que há uma queda de tensão, né, no resistor, e como há uma diminuição da corrente, né, a variação dela no tempo vai ser negativa também, e a tensão no indutor vai ser dada por esse valor aqui, né, DI dt. Tudo isso aqui igual a zero.
Pronto, a partir dessa expressão a gente vai isolar aqui o valor de I, né, nessa equação. Isolando o valor de I, a gente vai fazer o seguinte, né, vai passar o menos R para o segundo membro aqui, para o outro membro da equação. E eu vou inverter aqui para a gente encontrar o seguinte resultado, né? Então a gente vai ter RI vai ser igual a menos L DI dt, certo? Então agora multiplicando aqui os meios pelos extremos, né, a gente vai ter o seguinte, né, que o nosso resultado aqui é que vai ficar DI, né, DI sobre I, certo? Multiplicando aqui. E no segundo membro aqui vai ficar menos RL, certo? R sobre L, né? dt, certo? O que eu fiz aqui foi apenas multiplicar, né, os meios pelos extremos, né, e conservar o sinal negativo aqui, certo? Então, agora, como a gente separou as variáveis, né, eu tenho um diferencial aqui da corrente de um lado e o diferencial do tempo aqui no outro. A gente passa a fazer a integração, né, desses valores aqui, certo? Então, se a gente integrar um lado, né, integrar e também o outro, a gente vai chegar ao seguinte resultado, né? A gente vai ter aqui, integrando esse lado aqui, sabe que a corrente era I0, né? Começou com I0 aqui e vai até um valor qualquer I, né? Então aqui da mesma forma, né, a gente vai integrar de 0, que é o tempo, né, t igual a 0, até um tempo qualquer t, certo? Então o resultado, né, dessa integral aqui vai ser o seguinte, né? Essa integral é bem conhecida, né? Então a gente vai ter o que? A gente vai ter o ln, certo? Resolvendo essa integral aqui, o ln no caso de i, né, aplicando os intervalos aqui e utilizando uma regra do quociente, né, para logaritmos, a gente vai chegar nessa relação aqui, certo? Tudo isso aqui vai ser igual, né, a menos RL dt, né? Menos RL, no caso a integral de dt vai ser o próprio t, não é isso? Pronto, mas agora para encontrar o valor da corrente, né, eu vou usar aquela relação, né, logaritmo, né, aplicar exponencial aqui, né, a definição de logaritmo e exponencial, a gente tem aquela relação, né? Então aqui a base logaritmo natural é o número e, né, número de Neper. Então o meu resultado aqui vai ser que i sobre i0 vai ser igual a e elevado a menos rl vezes t, certo? Então o que eu utilizei aqui foi aquela regrazinha geral, né, de log, né, de a na base b é igual a x, né? Então eu tenho que a, né, vai ser igual a b elevado a x. Foi isso que eu fiz para chegar nesse resultado aqui. Então o nosso valor de i vai ser i0, né, multiplicando aqui 0 vezes e elevado a menos r sobre l vezes t, certo? Então com essa equação a gente
pode obter o valor da corrente, né? O valor da corrente em qualquer valor de tempo, né? Circular ela aqui, né? Ok? Da mesma forma lá, né? Do aumento, né? Do aumento da corrente, né? No caso aqui, quando a corrente está diminuindo até um valor zero, né? Eu também tenho, né, a chamada constante de tempo, né? Que no caso aqui, a constante de tempo, que é o tal, né? Vai ser igual a L sobre R, né? Essa é a constante de tempo do circuito, certo? Esse valor aqui, ele vai nos dar, né, uma determinada corrente, né? Se nós substituirmos, né, esse tal aqui, ele vai nos dar o seguinte valor, né? Ele vai dizer que a nossa corrente, certo? Para o tal, né, sendo substituído aqui como intervalo de tempo, ou melhor, né, vou escrever dessa forma aqui para ficar mais claro. Quando t, né, for igual a tal, né, que é a constante de tempo, então implica que o meu i, né, meu i vai ser 0,37, né, do i inicial, né? No caso o valor lá, né? O valor inicial quando o circuito ainda estava ligado à bateria, né? A fonte de tensão contínua, né? Então, sabendo desse valor aqui do tal, né, que é a constante de tempo e que ela depende apenas, né, dos parâmetros do circuito, no caso da indutância e da resistência. Então, se eu substituir aqui, né, esse valor, eu vou ter uma variação aqui do meu i, né, que em função do tal, né, substituindo lá, né, onde tem t, você colocar o tal, né, você vai ter como tal, né, L sobre R, e aqui tem RL, né, eu posso, né, substituir por menos T, né, sobre o valor do tal, né, que é a constante de tempo. Então tem essa variação aqui também dessa expressão do cálculo da corrente, né? Que a gente pode destacar aqui, né? Ok? Então veja que o aumento, né? A diminuição da corrente não é de forma abrupta, né? Ela tem uma determinada suavidade, né? Na curva, né? Então ela não diminui de forma instantânea, né? Então se a gente fizer aqui o gráfico, né, da corrente em função do tempo, né, a gente pode fazer um esboço aqui, certo? De I, o tempo aqui em segundos, né, o I aqui em ampere. A gente pode ter aqui o valor, né, que no caso é o valor I0, né? Então a corrente ela parte desse valor aí até chegar, né, isso tudo exponencialmente, né, como a gente encontrou ali, né? Então ela pode chegar nesse valor aqui, né, nesse formato aqui. Okay? Então
A gente pode destacar aqui também o valor de tal aqui no gráfico, né? E no caso, né, se a gente marcar aqui como tempo tal, né, que é a constante de tempo, esse valor aqui vai ser 0,37 e 0, né? E aqui a gente também tem duas vezes, né, esse valor. Enfim, você pode ir substituindo na expressão e encontrando, né, a porcentagem aqui de diminuição, né, do valor da corrente, né? Já para 2 tal, a gente conta 0,13, certo? 0,13 do valor do I0. Ok? Então esse é dessa forma que se comporta a corrente, né? Veja que pelo gráfico, se não existisse o indutor, né, essa corrente, ela partiria aqui de forma, né, quase instantânea, né, no decorrer do tempo para zero, né? Então o gráfico não teria toda essa curva aqui, né, que apresenta de forma exponencial, né? Então, para ilustrar aqui, né, nós temos um exemplo aqui de aplicação, certo? Então, de um circuito, né, e aqui vamos ao enunciado aqui do problema. No circuito abaixo, o interruptor foi deixado na posição A, né, tá aqui na posição A, por um longo período de tempo. Então, isso significa que a corrente ela se estabeleceu por um longo período de tempo aqui, né? Corrente contínua. Ele então é mudado para a posição B em t igual a 0 segundos. Então no item A ele pergunta qual será a corrente no circuito em t igual a 5 segundos. No item B, em que instante a corrente será diminuída, né? Diminuído para 1% de seu valor inicial, né? Então, a partir do momento, né, que o circuito, né, a chave passa da posição A para a posição B, então o circuito, né, ele vai se apresentar desse formato aqui, né? Eu vou ter um resistor equivalente, né? Um resistor equivalente aqui ligado a um indutor, né? Indutor, é isso? Então o indutor aqui, no caso, tem 2 mH, né? E esse resistor equivalente aqui vai ser a soma, né, desses dois resistores aqui, já que eles vão ficar em série, né? Então eu vou ter uma resistência equivalente de 200 ohms, certo? Então vai se estabelecer uma corrente aqui, né, que vai percorrer o resistor e o indutor, né, a parte de I0, isso? Então o I0, né, eu posso calcular o I0, né, perfeitamente, porque ele é a corrente anterior, né? Anterior ao momento que a chave é passada para posição B, certo? Então, antes, né, de o interruptor ser trocado para a posição B, a gente logo percebe que o ΔVL é zero, né? Que a tensão no indutor é zero. Por quê? Porque não há variação na corrente, né? A corrente é contínua, né? É contínua e a gente pode até calcular, né, o valor da nossa corrente I0, né? Deixa eu calcular aqui a nossa corrente I0. A gente sabe que a tensão na bateria, né, vai ser igual, vou chamar aqui de ΔV, né, vai ser igual a R I0, né? Então eu tenho que o meu I0 vai ser o ΔV dividido por R, né? O ΔV é 10, né, 10 volts,
dividido por 100 ohms. Veja que esse resistor aqui, né, quando ele está na posição A, ele não tem influência no circuito, porque ele está em aberto, né? Então a resistência do circuito, quando na posição A, é apenas de 100 ohms. Não é isso? Isso dá um valor de 100 mA, né? 0,01 ampere, né? 0,1 ampere, essa é a corrente, né, quando o circuito está ligado na posição A, certo? Bom, aí depois que o interruptor vai para a posição B, né, então a resistência equivalente, como a gente viu, vai ser a soma dos dois resistores, né? Pode até chamar aqui resistência equivalente, né, que vai ser de 200 ohms, né? Então veja que com isso, né, eu já calculei o I0, com isso eu posso calcular minha constante de tempo do circuito, né? Que no caso é dado pela indutância, né, no indutor, dividido por R, né? Então seria o que? 2 mili, né? MH dividido agora por 200 ohms, né? Então essa seria a constante de tempo, que no caso tem que dar em segundos, né? O próprio nome diz, constante de tempo, né? E as unidades estão no SI, então o resultado tem que ser em segundos, né? Então fazendo esse cálculo aí, a gente chega no resultado de vai dar aqui, deixa eu apagar isso aqui, 1 vezes 10, né? Vai dar 1 vezes 10 a menos 5, né? Menos 5 segundos, certo? Então essa aqui é a constante de tempo do circuito, certo? Então a gente já tem esses dois dados aqui. Eu vou destacar aqui de azul. Então a gente tem esses dois parâmetros aqui, que é a constante de tempo e a corrente zero. Para quê? Que agora eu posso usar aquela minha equação, né, que a gente acabou de deduzir, né? No caso, né, nossa equação aqui vai ser o que? Vai ser o I, que é I0, né? E eu posso escrever ela tanto em função de LR como em função do tal, né? Então vai ficar menos T, né? T sobre a constante de tempo, né? Veja que o I0 eu já tenho, o tal já tenho, né? E ele quer saber em 5 microsegundos, né? Então eu vou só substituir aqui com os valores que eu já tenho, né? Então o I0, né, deu 0,1 ampere, certo? O E, né, repito, o E aqui, que é uma constante, aí fica menos 5 microsegundos, né, que é 5 vezes 10 a menos 6, dividido por isso aqui. Se você transformar, né, para micro, né, vai dar 10 microsegundos, né? Fica até mais fácil aqui de você efetuar a conta, né? 10 microsegundos. Então, fazendo esse cálculozinho aqui, né, na calculadora, substituindo todos esses valores aqui, a gente vai encontrar uma corrente de 61 miliampere, certo? Esse é o valor da nossa corrente aqui, certo? 61 miliampere. Bom, esse seria aqui o item A, né? O item A da questão seria esse aqui, né? Vamos agora ao item B. Então, em que instante a corrente terá diminuído para
1% do seu valor inicial, certo? Ele quer saber qual é o instante que a corrente só tem 1% de zero, né? Veja que a gente pode pegar uma das equações que a gente acabou de deduzir, já que a gente quer agora o intervalo de tempo, né? Vamos voltar aqui a nossa dedução aqui. Então veja que eu posso pegar essa expressão toda aqui, né? Pegar essa expressão completa e isolar, né, o tempo aqui, né? Aqui vou fazer aqui, vou tentar pegar essa expressão aqui, essa daqui, certo? E vou copiar ela aqui, né? E jogar ela aqui para a gente trabalhar a resolução da questão. Pronto, né? Então, pegando aquela equação de dedução, como eu quero saber o tempo, né? Eu vou só isolar aqui o valor de t, né? Então, isolando aqui o valor de t, né, eu tenho que o t, no caso, né, vai ser o que? Passando L, né, o negativo e o R, né, vai ficar menos L sobre R, o logaritmo natural, né, logaritmo natural de I sobre I0. Pronto, todos esses valores aqui eu já possuo, né? Veja que L sobre R, né, é o meu tal aqui, né? O meu tal aqui, né? Vou observar aqui em cima, certo? Então agora é só substituir os valores aqui, né? Mais uma vez aqui, ó, esse valor nada mais é do que o tal, né? Que a gente já calculou. Então substituindo aqui, o nosso tal é 10 microsegundos. 10 microsegundos, né? No caso, logaritmo de, como ele quer aqui 0,1, né, da corrente inicial, né? Veja que ele quer 1%, né, 0,01 da corrente inicial, né? Então eu posso substituir, certo? Como a corrente inicial era 100 mA, né? E eu quero só 1%, então vai ser 1 mA, né? 1% de 100 é 1, né? Então já posso colocar ali o valor, né, calculado. Então fazendo todo esse cálculo aqui, menos 10 micro, né, vezes ln de 1 sobre 100, isso aqui vai nos dar um valor de 46 microsegundos, né? Então esse seria o valor da corrente, né, quando ela resta apenas 1%, né, 1% da corrente inicial, certo? Então esse foi a análise, né, que a gente fez do circuito, né, RL, quando o indutor tem a função, né, de retardar a diminuição da corrente, né? Ou seja, quando a corrente está diminuindo, né? Então a gente comprovou, né, através aqui da lei de Kirchhoff, né, que essa corrente ela não diminui abruptamente, né? Ela diminui de forma exponencial, né? Resolvemos aqui um probleminha, certo?
de aplicação da equação encontrada. Vimos a relação do tal, que é a constante de tempo do circuito RL. E espero que vocês tenham entendido. A gente fica por aqui. Na próxima a gente volta com o circuito oscilador, que é o famoso circuito LC, né? E também o circuito oscilador com no caso com retardo, né? Um circuito indutor com amortecimento, certo? A gente vai fazer uma analogia lá com um sistema mecânico massa-mola, ok? Então vou ficando por aqui. Aguardo vocês aí na próxima aula. Até mais.